Sejam bem-vindos ao nosso primeiro encontro Citivesp de Pintura Imobiliária 2022. É um grande prazer para todos os responsáveis por este evento estar aqui com vocês no Senai da Vila Alpina. Eu vou convidar agora o diretor da escola, o professor Pedro Teodoro de Faria. Ele vai fazer uma pequena apresentação da escola, falar um pouco para vocês aí dos cursos que tem. Eu acho que é importante, né, vocês conhecerem a estrutura. O Pedro vai dar o recado dele aqui. Bom dia a todos. Obrigado, Ayrton. Primeiro queria dar as boas-vindas a todos vocês, falar que é uma satisfação grande para nós do Senai da Vila Alpina recepcionar o encontro aqui do Citivesp de Pintura Imobiliária. E queria, nessa mensagem aqui, primeiro parabenizar todos que organizam esse evento, um evento muito interessante, muito bonito, né? Em especial vocês presentes, né, que com a participação demonstram o comprometimento aí com o seu aprimoramento profissional, com o trabalho bem feito, né, com o conhecimento, com a relevância da importância para que vocês possam desenvolver aí e entregar um serviço de maior qualidade. Então, sem dúvida, a gente que está na escola e com um grupo predominantemente jovem, né, de garotos e garotas buscando a formação, a gente discute muito as competências socioemocionais, as qualidades pessoais. E essa, certamente, é uma das principais, a preocupação com o trabalho bem feito. Então, fica aí o nosso reconhecimento pela participação de cada um. Das empresas, as empresas com seus estandes, com os palestrantes, que demonstram todo o comprometimento aí, de fomentar o aperfeiçoamento do segmento no qual atuam. Ao Citivesp fica o nosso agradecimento, que reúne as empresas, e o nosso agradecimento pela escolha da escola, viu? Bom, antes de passar a palavra aqui para o Alberto, eu só vou dar uns recados aqui bem rapidinho. Vocês receberam aí uma pasta, né, com vocês. Nela tem o manual de pintura imobiliária e no site, essa é a versão impressa, né? Como ela teve algumas alterações, no site do Citivesp vocês encontram uma mais atualizada para fazer download, ok? Vocês receberam também uma ficha aí que é a avaliação do evento, né? Então no final, se puder preencher, a gente agradece. E uma filipeta também de ficha cadastral, né, para aqueles que não fizeram a inscrição digital, puder depois preencher e devolver para a gente manter o cadastro de vocês, ok? Então eu vou passar aqui para o Alberto, né? O primeiro tema vai ser reparação de superfícies, suas patologias e uso de lixo. Passo agora a palavra para o Alberto Lotz, que é o gerente de treinamento e suporte técnico da AkzoNobel. Ele que vai moderar o evento aí. Obrigado, Ayrton. Muito obrigado. Muito bom dia para todo mundo. Sempre o primeiro bom dia é mais fraco, não é? A gente gosta de um bom dia com bastante força, com bastante energia. Bom dia! Agora está com cara de bom dia de pintor, né? Pintor não traz alegria, não traz felicidade para a casa das pessoas, né? Então, pintor tem que sempre levar essa alegria. O meu bom dia em nome da Comissão de Tintas Imobiliárias do Citivesp. Para quem não sabe, né, essa é uma comissão que reúne vários fabricantes de tinta, os principais fabricantes de tinta do Brasil, e tem o objetivo de trazer o que cada fabricante conhece e tem de melhor, combinar tudo isso e trazer para vocês, pintores. Essa é o motivo dessa comissão existir e da gente dedicar bastante carinho, bastante tempo nesse projeto. Tá? Então, é por isso que nós estamos aqui hoje. Também queria fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui já estudou no Senai? Já? Levanta a mão bem alto. Oh, que legal. Eu sempre digo o seguinte, que o Senai, né, e até agradecendo o professor, o Senai é uma instituição que não forma apenas profissionais, o Senai forma pessoas. Né? Todas as pessoas que passam pelo Senai saem com uma visão de vida totalmente diferente. Eu digo isso para vocês porque eu também já fui aluno do Senai. Eu sempre sinto muito orgulho quando eu coloco os pés em qualquer instituição do Senai. Porque Senai significa aprendizado e formar pessoas para a sociedade também. Então, parabéns ao Senai, professor,
e que isso continue sempre dessa forma. Bom, hoje nós vamos falar com vocês num assunto recorrente, mas importante, né, que é reparo e preparação de superfícies e as patologias. Eu digo que é importante por quê? Porque quem é o principal prejudicado quando a gente tem um problema na nossa pintura? Quem? O nosso cliente, né? Tá? E o objetivo do pintor moderno é transformar a jornada de pintura do cliente o mais tranquila possível. O seu cliente te contratar de novo, contratar mais rápido e te contratar melhor. É por isso que a gente está aqui hoje trazendo esse primeiro tema do ano. Certo, comissão? Né? Bom, e por isso, né, a gente tem aqui profissionais altamente capacitados, né, que vão estar conversando com vocês. Tá bom? Um recado bastante importante vão anotando as perguntas que vocês têm, né? Então a gente vai estar decorrendo aqui com os temas e anote as perguntas e no finalzinho a gente abre para que vocês façam quantas perguntas necessitarem e a gente vai fazer o possível para responder todas da forma mais adequada possível. Tá bom? Queria apresentar meus colegas aqui, né? Então eu tenho o Igor, né? Igor, por favor, se apresente. Bom dia a todos, meu nome é Ingo, eu tenho uma jornada aí de 42 anos à frente das lixas Tatu. Atualmente eu ocupo o cargo de Gerência Nacional de Vendas e também a parte de toda a linha técnica sobre o lixamento. E sou formado em Administração de Empresas e estou aqui para tirar algumas dúvidas de vocês, colocar um pouco do meu conhecimento para vocês. Um bom dia a todos, um bom proveito aí da nossa reunião de hoje. Obrigado, Ingo. Queria chamar também o Everton. Everton, por favor, conte para o pessoal quem você é. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Me chamo Everton, sou técnico de produtos da empresa Sherwin-Williams. Tá? Eu tenho já 19 anos já dentro da casa, né, da Sherwin. Sou formado em logística a princípio, mas estou procurando também sempre evoluir, né, da mesma forma que vocês estão vindo aqui hoje, né, colher esses mais conhecimentos, é muito importante isso, né, na nossa carreira, e eu também pretendo fazer a mesma situação, a mesma correria, né, buscar muito mais informação, tá? E sejam todos bem-vindos, tá? E daqui a pouco a gente se fala mais. Boa, Everton, obrigado. Também queria chamar o Antônio, né, todo mundo conhece como Toninho, da Tintas Universo. Ele vai se apresentar e já vai iniciar a sua apresentação. Toninho, o palco é seu. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Meu nome é Antônio Carlos, como disse o Alberto, Toninho, fiquem à vontade. Eu trabalho na Universo Tintas, sou responsável pelo departamento técnico da empresa. Minha formação acadêmica, eu sou engenheiro químico, estou no mercado, vou entregar, tá? 43 anos dedicado à tinta imobiliária. E é um prazer estar aqui com vocês, trocando experiências. Aqui não existe especialistas, existe uma interação de pessoas que estão no campo, estão dentro das empresas, trocando experiências, trocando informações, conhecimentos, né? Situações que nós vamos debater algumas aqui hoje, né? Como disse o Alberto, o nosso tema aqui vai ser patologias e as suas soluções. Obviamente, como o tempo é bastante apertado para todos nós, a gente tem que dedicar alguns temas mais focados. Então, nós vamos trabalhar um pouco sobre alvenaria, tá? Em outros encontros, a gente vai estar repetindo os trabalhos e vamos levar também conhecimento e troca de experiências em outros substratos que nós vamos falar posteriormente. Mas hoje nós vamos falar sobre alvenaria. Combinado? Podemos começar então? Por favor. Então tá bom. Pessoal, assim, ó, eu vou mostrando algumas coisas aqui no slide e a gente vai fazer uma apresentação com um tema um pouquinho rápido, mas, como disse o Alberto, anotem as perguntas, guardem na cabeça, porque no finalzinho nós vamos fazer um bate-papo com todos nós aí para poder fazer os esclarecimentos adequados, para a gente não ficar interrompendo e não estourar o cronograma aqui em respeito a vocês. Combinado? Então vamos lá.
preparação de superfícies, suas patologias e uso de lixas. Então aqui é um sistema completo aqui. Primeiramente, não podemos entrar no campo de trabalho sem estar devidamente equipados com os EPIs. Nós só podemos trabalhar bem e voltar para casa melhor ainda se nós dedicarmos a nossa própria segurança. Lembre-se, nós temos alguém em casa nos esperando. Ok? Lembre-se sempre quando sair de casa para trabalhar. Eu tenho que voltar para casa porque as pessoas estão dependendo de mim. Então isso daqui, gente, é fundamental. Utilizar sempre EPIs para a sua segurança. Determinadas obras necessário capacete, óculos de proteção, protetor auricular, cinto de segurança, máscaras, calçados, luvas, uniformes. Isso aqui não é luxo, é segurança. Ok? Patologias comuns encontradas em pinturas. Quem de nós aqui não se depara no dia a dia com problema? Falando agora da pintura. E ainda bem que tem problema, né? Para nós que pintamos, para nós que fabricamos, para o mercado revendedor, isso é uma cadeia, né? Mas a gente tem que fazer com esmero todo o trabalho e a recuperação da patologia que nós vamos encontrar. Patologias e edificações. Então nós vamos olhar duas frentes aqui. Primeiro, qualquer coisa anormal que afete e antecipe o desgaste natural na edificação. Então, da onde vêm esses problemas? Suas origens. Então vamos lá, projeto, execução, materiais e uso. Então às vezes a gente se depara com um problema lá na obra que não dá na tinta velha, não está no serviço prestado na última pintura feita. Está no processo construtivo, que às vezes a gente tem que dar desculpa a expressão que eu vou usar, uma rebolada aqui para poder consertar. Mas eu acho que tem que ser muito, o objetivo aqui é ser transparente com o seu cliente, não ocultar a situação real, ok? E também tem a patologia, que ela está ligada sim à pintura, que é o desgaste anormal da pintura lá existente. Por quais causas? Então vamos lá. Má preparação da superfície, forma de execução, materiais de baixa qualidade e o mau uso. O barato sai caro, né? Produtos que não têm normas, produtos que não estão classificados conforme a ANBR estabelece. A gente tem que tomar muito cuidado que nós vamos deixar um problema. E quando você deixa um problema mal resolvido, dificilmente nós seremos chamados novamente para aquela obra. Ele vai colocar em dúvida a questão técnica do profissional e às vezes da marca do produto porque não ficou satisfeito. As tintas embelezam, protegem contra a umidade positiva, chuvas, maresias, sereno, etc. Então aqui, o que nós vamos falar? Sobre a mãe que dá origem às patologias. Umidade. Tudo praticamente numa patologia em alvenaria surge proveniente da umidade, nas suas mais infinitas formas, né? E a gente acaba encontrando variáveis dessa patologia, mas a sua essência lá na raiz, tudo começou por uma umidade. E nós vamos falar um pouquinho rapidamente dela aqui. Então, as tintas, como eu disse aqui, quando existe a umidade negativa, a eficiência da tinta fica comprometida. O que é uma umidade negativa? Não é aquela que a chuva molha a parede, ela vem de baixo para cima, de dentro para fora, por alguma característica, por alguma situação que nós não controlamos, mas nós podemos experimentá-la. E aí temos que fazer o exercício de analisar. Esse é o processo. Analisem primeiro, identifiquem a origem, identifiquem a causa, procurem tratá-las. Mas a umidade não é problema de pintor. Ok, vamos direcionar a quem é especialista nisso. Por isso que eu falo que a transparência, a honestidade para com o seu cliente é fundamental. Pode deixar que eu dou um jeitinho aqui, eu passo uma lixa, tem uma tinta na loja que eu estou acostumado a comprar lá, eu passo ela, vai ficar perfeita. Até a página 2.
Tinta não tira a umidade. Tinta não elimina a umidade. Tinta pode proteger contra a umidade. Mas, dependendo da situação, tem que ser feito um trabalho antes, preventivo, corretivo, para depois entrar com o sistema de pintura. Vamos lá rapidamente mostrar para vocês. Na imagem fica bem ilustrativo aqui, ó. Então eu tenho ali, ó, uma umidade negativa. Então ela vem aqui do solo, ela percola pela cavidade dos blocos e tijolos, e a umidade que vem aqui positiva, que é a parte que vem da intempérie. Então são cenários que nós encontramos, e conforme eu sou chamado para identificar um problema, eu vou interpretar da onde vem essa umidade. E dependendo da origem dela, eu vou tomar as ações necessárias para ser tratado, corrigido corretamente, para aí sim entrar no sistema de pintura. Então, as tintas podem proteger paredes contra umidades positivas. A umidade negativa é sempre problemática. É aquilo que eu disse. Aquela umidade que vem no rodapé, aquela umidade que aparece na parte de baixo da edificação, que ela vem do solo, que vem do barranco, que vem de algum lugar mal protegido, fatalmente não vai ser tinta a solução. Teremos que fazer uma outra alternativa aqui. Vamos lá, Alberto tem um comentário importante para fazer para nós aqui. Antônio, eu estava ouvindo você falar, eu lembrei de uma coisa que aconteceu muitas vezes comigo. Eu acho que aconteceu com vocês também. O cliente de vocês não acreditar que a umidade pode subir do solo para a parede dele. Já aconteceu isso com vocês? O cliente fala assim: você está querendo me enganar, porque como que a água vai subir na minha parede? Tem um jeito da gente, um teste que a gente pode fazer para provar para o cliente que a água sobe no tijolo, Toninho? Tem. Existem algumas alternativas que você pode fazer, que é a percolação do substrato. Então você só no toque da alvenaria, você percebe aonde ela está afofando, ela está se soltando, e fatalmente a tonalidade da alvenaria, né? E a impermeabilização que é feita lá no seu alicerce também tem vida útil. Mal feita também vai fadigar a estrutura. Tudo tem um tempo, tudo tem a sua durabilidade, né? Tá bom, posso dar uma ideia também para eles? Vamos embora. Nosso cliente às vezes ele gosta de exemplos práticos, né? Você pode dar 2 exemplos para o seu cliente que vai conectar ele com esse problema. Exemplo 1, você pode pegar lá na obra ali ou qualquer lugar um tijolinho seco, pegar uma vasilhazinha, alguma coisa com um pouquinho d'água e colocar o tijolo dentro e esperar 5 minutos. Aí você vai mostrar para o seu cliente que a água está subindo no tijolo. Aí você vai falar assim para o seu cliente: está vendo que só a sua casa está construída na terra que tem umidade, a sua casa é feita de tijolo, olha como a água sobe no tijolo. Na sua casa isso está acontecendo ao longo do tempo, por isso que está acontecendo isso. A segunda forma é: quem aqui já não pegou aquela bolachinha de água e sal e molhou no café? Ah, duvido que vocês já não fizeram isso. O cafezinho não dá aquela umedecidinha? É a mesma coisa. Então você pode trazer para o teu cliente uma ilustração do dia a dia para mostrar para ele que algo que está acontecendo na parede dele precisa ser resolvido, tá? É isso aí. E vocês sabiam que a umidade, dependendo do potencial do lençol freático que está ali represado no solo, pode chegar até 1 metro, 1,5 metro de altura? Não é só no rodapé, ela pode, dependendo da intensidade e a concentração desse lençol freático, numa estrutura mal preparada, ela pode subir. Porque às vezes a gente fala assim, né? Eu corto ali aquele reboco apodrecido que já está comprometido pela umidade. Sim. Aí eu vou lá, faço o tratamento, N produtos, N alternativas, e ali eu resolvi, passado alguns meses, começa dali para cima a estourar a pintura. Ué, está acontecendo? A água vai achar o caminho mais fraco, mais fácil para ela poder aparecer. Ou, né, Everton, o cliente vai e aplica uma textura, né? Fala: vou aplicar uma textura aqui que vai resolver a umidade. Nós, como profissionais, não que a gente não deva concordar, a gente fala: olha, isso não vai resolver o problema, pode ser que dê problema de novo, né? Então, se o cliente não concordar em consertar a umidade na raiz, que é o problema que vem lá de baixo, ele pode ter um problema. E a ideia aqui com vocês hoje é pedir a reflexão de vocês assim: como que eu posso convencer o meu cliente a ajudar ele a fazer a coisa certa? Porque às vezes
O cliente não quer fazer a coisa certa. E vocês sabem que isso acontece. Então a reflexão é, identifiquei o problema, como que eu explico isso para o meu cliente, para que meu cliente seja convencido que eu preciso tratar a umidade, né? E aí é isso que a gente discute aqui, né, Antônio, Everton, Igor. Como que você convence o teu cliente e mostra formas que existe alguma coisa ali que tem que ser construída, ou que o seu cliente admita que o problema pode voltar e não vai dizer que você fez um mau trabalho ou que o produto não tinha desempenho suficiente. Legal? Pessoal, Legal? tem uma coisa impactante até, né? Você sabia que um custo total de uma obra nova, o quanto representa uma boa impermeabilização? 3%. Então, se uma pessoa vai gastar 200 mil reais para fazer uma casa, só 3% ele vai tirar para cuidar de impermeabilização, que é mais que suficiente para fazer bem feito. E às vezes esses 3% que ele deixou de gastar, eu vou deixar para comprar uma torneira melhor, ali vai gerar todo o problema que nós, fabricantes, tentamos fazer de tudo para ajudar na solução, mas contra a umidade não tem jeito. Ok? Vamos lá então. Vamos colocar algumas situações bem pontuais aqui, né? Prevenção e soluções. Eliminar toda a umidade com produto impermeabilizante. Então ali, ó, quem que não vê aquela umidade quando você vai subir a casa, ó, o segundo andar, o primeiro pavimento de um sobrado, né? De uma obra que a gente não olha, já vai bater no olho, vendo a parede ali já estufando e empelotando. Olha lá, né? Bem sinalizado, bem visível. Uma alvenaria de parede, muro, pilares, manchas pretas. E aí começa a dar umidade, além de destacar a estrutura, o reboco, a argamassa, o embolso, conforme cada um tem o conhecimento, já vai gerar a segunda patologia, que é decorrente da umidade, que vem o mofo, né? E aí vai embora. A umidade ascendente devido à falta de impermeabilização, que protege no processo construtivo, que vai dar o desempenho e a durabilidade tanto do revestimento como da pintura, que é a proteção e embelezamento. Umidade retida na construção nova, reformas. Às vezes a pessoa fala, vou fazer uma reforma aqui, depois eu pinto, está tudo igual. Cuidado, são processos e etapas diferentes, e só vocês que são pintores sabem o quanto sofrem para deixar tudo igualzinho, tudo na mesma uniformidade, no mesmo padrão de acabamento, porque não adianta hoje falar que o problema foi do pedreiro, foi do gesseiro, foi do... Não, hoje é um time... Tudo tem que estar integrado e nós temos que fazer o melhor com qualidade e com excelência. Vou dar outros exemplos para vocês. Olha lá, está bem sinalizado algumas fotos ali que mostram claramente, né, aonde começa o processo. Às vezes essa umidade, o cara fala, mas eu quero uma parede de divisória. Eu não tenho externamente barranco, não tenho terra, não tenho jardim, não tenho divisa com vizinho, mas eu tenho aqui, ó, uma superfície esmaltada, que é o piso, com um pequeno rodapé, que normalmente se lava, né? Se limpa, às vezes se faz uma higienização mais completa, e se esquece que isso aqui são rejuntados, as peças se encontram, e esse rejunte também fadiga, também desgasta. Se você não fizer um restauro disso daí, é onde a água vai achar o caminho, ela vai subir, e vai estragar o processo de alvenaria, por consequência, quem mostra o problema é a pintura. Então, são pequenos detalhes que vocês, como profissionais, devem sempre abordar, e como disse o Alberto aqui, sinalize para o seu cliente, faça ele acreditar que vocês não estão inventando para tentar tirar dinheiro do bolso dele, ou mostrar alguma situação que vai demorar mais a obra, ou mostrar uma certa dificuldade. Muito pelo contrário, com conhecimento e com esse detalhamento, faz a pessoa pensar, e não adianta pintar para depois resolver, faça o inverso. Enquanto eu vou preparando outra parte aqui, ó, protege aquilo ali, porque a hora que eu descascar e deixar tudo bonitinho, aquela água não vai dar tempo para ele respirar, eu vou ter tempo suficiente para ter uma nova pintura sem nenhum problema posterior. Ali já está numa situação mais delicada, né? O mofo, ali já comprometeu, ali nós já estamos com bolor, com contaminantes mais agressivos, já formou uma outra variante que é a alga, e vai ter uma outra variante que é a bactéria levedura. Aqui, gente, muito cuidado, não confundam, tá? São 3 sinalizações com
contaminantes ou com agentes que comprometem a pintura, mas que têm classificações e origens diferentes. Vamos lá rapidamente falar sobre eles. O mofo, né? Então ali eu mostrei que nas condições da alvenaria serem tratadas são infiltrações, umidades, excelente parte de proteção contra o excesso de chuva. Então quando eu tenho uma chuva que está entrando, eu não tenho um cuidado de proteção nos meus coletores de água, o telhado, a inclinação, até caimento de telhado tem influência na retenção dessa água que dá infiltração. Olha quantas pessoas lá atrás podem comprometer uma edificação e gerar o problema onde? Na pintura. Quem é o salvador da pátria? Vocês que entram na última hora, a obra pronta, o cara gastou lá R$200 mil, fez tudo da melhor qualidade que ele imaginou, alguns profissionais fizeram alguma coisa não devida, cai nas costas de quem? De vocês. Lembre-se, podemos brincar de magia, ninguém aqui é mágico. Então, muito cuidado na hora de prometer alguma coisa, assumir um compromisso que eu vou fazer e vai ficar bom, se o problema não é a tinta que vai resolver. O pintor pode fazer o que ele for possível no alcance dele, com produtos, com tecnologia e qualidade. Mas tem situações que é melhor ser claro e objetivo. Se não melhorar certas coisas, o problema vai voltar. Ok? Vamos lá? Condições a serem tratadas como infiltração no caso do mofo, umidade, excesso de chuva, poluição, como eu já disse aqui. Olha lá, ó. O cara fez uma edificação bacana, bonitinha, pô, esqueceu de colocar ali no guarda-corpo ali, na proteção lá da varandinha, a proteção para evitar que aquele acúmulo de limo, sujeiras, impregne na parede e estraguem todo o processo de pintura. Soluções sempre lavagem. Gente, deixar bem claro para vocês, tinta tem bactericidas, tem algicidas, fungicidas para proteger a composição química do produto. A tinta antimofo, toda a tinta base água contém aditivo, mas protege o produto. Para eliminar o mofo de uma determinada superfície com limpeza com produtos químicos. Deixa eu voltar aqui que eu passei um slide, eu queria voltar para vocês aqui. Então a solução é lavagem, solução com hipoclorito de sódio. Que palavrão é esse, Antônio? Água sanitária, cândida, que boa, né? Produtos que são diluídos em água na proporção 10:1. Importante, não é só pegar aquilo, dar uma passadinha e mete a lixa e tinta em cima. Calma. Eu tenho que usar, é igual você tomar um comprimido para dor de cabeça. Tomou o comprimido, ele não vai fazer assim. Vai dar um tempinho para que ele haja e elimine o problema que está te incomodando. A mesma coisa ali. Eu vou pegar essa solução de hipoclorito, de água sanitária, seja na base de pano, como está ali visualizado, seja no hidrojato, eu vou deixar o produto agir por um determinado tempo. Em média, 20 a 30 minutos é o suficiente, até porque ele começa já a evaporar. Depois disso, aí eu vou fazer um enxágue, vou fazer a limpeza, que é a remoção do resíduo. Visualmente está eliminado, está ok, eu vou começar o processo de repintura. Bati o olho, já ficou produtos ali, contaminantes retidos, repito a operação quantas vezes forem necessários, para que não fique nada lá dormindo quietinho, escondido. Aí eu vou lá, pinto, ele vai de dentro para fora manifestar de novo o problema que estava ali existente. Lembre-se, é um ser vivo, ele vive de umidade, ele vive de água. A gente pinta com o quê? Tinta acrílica, tinta base de água. Estou dando o quê? Comidinha para o bichinho se ele ficar lá quietinho, escondido. Então fique atento. Eu lavei a parede, mas era o suficiente uma única lavagem, dependendo da intensidade do problema que eu observei? Preciso repetir a operação? Isso faz parte do processo de cronograma, faz o processo de orçamentação, que logo vocês vão ter um bate-papo sobre isso. Então, atentem isso, tá? Não é porque lá na embalagem do fabricante está escrito assim, lavar a parede, limpar a parede com produto, porque eu fiz uma vez, está resolvido.
Vocês são especialistas, vocês são os doutores da pintura. Até porque se vocês associarem, coincidentemente, por uma coisa bacana, né? Qual é o dia do médico? O dia do pintor, né? O médico aí nós chamamos de doutor, né? Então, ele é o doutor da patologia e vocês são os doutores da pintura, né? Então vocês são especialistas, são pessoas preparadas para identificar o problema, dar a solução e dar um bom acabamento, ok? E agora nós vamos falar sobre bolha. Saímos do mofo, vamos para a bolha. Ou seja, tudo associado aonde? A mãe da origem da patologia, que é a umidade. E bolha, gente, tem N formas de nós encontrarmos bolhas. Uma delas é vazamento na tubulação, é a falta de vedação de janelas, alvenarias, calhas e rufo, falhas e rejuntes de pisos e paredes, massa corrida na área úmida. Mas, Antônio, a massa corrida não é para passar por dentro? É, mas na parede seca. O que é parede úmida, parede seca? Tudo é dentro de casa. Aqui não molha. Não molha, ok. Mas aquela parede do lavabo, aquela parede da cozinha e aquela parede da garagem, que a dona da casa pendura um monte de plantas, o que ela vai fazer para manter a planta viva? Ela vai molhar, não vai? Pegar o regadorzinho, pegar a mangueira, vai fazer tudo aquilo que é lindo, maravilhoso para a natureza. Onde está indo a água? Na parede coberta, né? O que tinha naquela parede pintada coberta? Massa corrida. Aí chama a assistência técnica de nossos fabricantes aqui, né, Roberto? Olha, sua tinta está dando bolha. É, e a samambaia verdinha. Aí eu pergunto pro Everton assim: ô Everton, a sua tinta dá bolha? Né? Tinta não dá bolha, ela mostra a bolha. Ela está sofrendo ali, ó, tá? Só denuncia, né? Só evidencia. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. O exemplo que o Alberto citou agora aqui, que foi muito feliz, eu vou puxar um gancho. Eu gostei da ideia. Tem bolha no dedo? Alguém está com bolha no dedo aí? Não, né? Pega o isqueiro, bota na fogueira. Vai dar bolha, não vai? Culpado é quem? O dedo? Não, o dedo está mostrando uma bolha gerada por um problema, por um fato. Então, a pintura, quando dá bolha, tem um problema, tem um fato. A tinta só está mostrando que sofreu com aquele problema. E aí tem várias formas. Exato, né? E aí, acho que a bolha ela é um dos terrores do pintor, né? Porque normalmente a bolha ela vai aparecer na segunda demão de tinta, né? Porque você aplica a primeira demão, a hora que você aplica a segunda demão, dá bolha. Isso durante a aplicação. Ou você está indo embora da obra, apareceu uma bolha ali, né? E evitar que isso aconteça faz parte de você olhar um pouquinho antes de começar, né? Uma das coisas que a gente vê muito com bolha, e você vai falar no próximo slide, mas a gente antecipa, é aquelas bolhas pequenininhas, né? E muitos dos profissionais, hoje em dia, fazem reparos internos da casa, pequenos reparos, com massa corrida. E aí por quê? Porque associa que a massa corrida é para interno. E pequenos reparos na área interna, o ideal é usar massa acrílica, que é uma massa mais dura, uma massa mais resistente. É um pouquinho complicado de lixar, mas os espaços são pequenos. Então sempre que a gente puder, pequenos reparos, sabe aquele ovinho que tem aqui, um pedacinho ali, outro pedacinho lá, optar por uma massa acrílica é melhor. E observar, esse lugar vai ter exposição à água? Se tiver exposição à água, é massa acrílica, né? Mesmo que o seu cliente discuta com você, né? Não, aqui é massa corrida, é mais barato. Não, é massa acrílica porque é mais resistente. Tá legal, Antônio? Perfeito. Ó, pegar aquele exemplo, daquela foto ali, ó. Eu tenho um problema sério de infiltração. Eu vou cortar o reboco ali, vou cortar o tratamento e vou fazer o quê? Eu vou passar um impermeabilizante, já vou isolar aquela umidade, aí posso passar massa corrida. Não, a parede respira, o vapor d'água vai chegar nessa massa que tem baixa resistência para a umidade e a bolinha vai voltar.
Nesses casos, usem massa acrílica. Façam uso dela, porque, como disse o Alberto, ela é preparada com maior tecnologia e matérias-primas mais resistente à água. Por isso que ela é indicada para áreas externas ou áreas chamadas internas úmidas. Ok? Então, o primeiro fato para você tratar é sempre eliminar a umidade, remover partes soltas, aplicar fundo preparador de paredes. Isso é um elemento importante numa correção de patologia. Nivelar com massa acrílica, lixar ou textura, caso a parede seja muito irregular, para manter o mesmo alinhamento. Lembrando, textura não elimina a umidade. Estou pensando, partindo do princípio que eu já fui na origem, já tratei, já resolvi. Agora vou pensar só no acabamento, ok? Aí a alternativa pode ser uma textura. Então vamos lá, bolhas por presença de pó. Ah, Antônio, pó. Mas eu sempre que faço lixamento, faço minhas obras, limpo, eu passo uma vassoura. O que eu faço com o pó? Passo a vassoura aqui, ele circula, roda, vira o ar, piso aqui, o vento, o ventilador ligado, o pó está fazendo o quê? Voltando para a parede. E na hora que eu boto a tinta, ela vai grudar sobre partícula solta, onde vai levantar as bolinhas, né? Então, qual é a recomendação aqui? Façam uso da vassoura, ok? Façam uso de uma aspiração, ok? Mas passem um pano umedecido. Pano umedecido retém o pó. Ele não deixa o pó solto e ele efetivamente remove da parede, não deixando nenhum resíduo que possa comprometer a bolha, gerar a bolha. Gente, eu acho que isso é uma das coisas mais chatas que vocês devem vivenciar no dia a dia, é quando tem que fazer uma correção de uma bolha que apareceu na parede. A coisa mais traumática, está terminando a obra, está quase indo embora, está para entregar tudo, puta, apareceu aquela bolha. Aí fica aquela, o que eu faço? Espero ela baixar, empurro com o dedo, pego o estilete, corto, pego o alfinete. Coloca o sofá na frente. Então, sabe? Aí eu fico lá, olha quanto tempo eu estou perdendo porque eu esqueci de passar um pano úmido. Só. Sabe aqueles 3% lá da impermeabilização? É o detalhezinho do pintor na hora de, ufa, agora eu vou pintar. Faço a última revisão do pó. Antônio, tem uma coisa muito legal, né, Everton? O Everton estava comentando isso comigo ontem. A gente estava conversando e muitas vezes, né, vocês são os pintores profissionais, são os responsáveis da obra. E às vezes você delega ou você pede que o seu ajudante, né, o pintor ajudante, faça o trabalho, alguns tipos de trabalho, né? E a gente adora pedir para ajudante lixar massa acrílica, né? Sim ou não? Ó, lixa aquela massa Alberto, acrílica. ele vai falar assim, eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Tira aquele pó lá, não tem problema. Eu digo o seguinte, o ajudante de hoje é o pintor de amanhã. Top. Mas se você é o responsável da obra, oriente a tua equipe da forma correta de fazer. Oriente. E segundo, confira se deu certo. Antes de soltar a tinta, vai lá, passa a mão na parede, vê se o pó saiu, né? Confere com o ajudante, com o pintor auxiliar que está trabalhando com vocês ali. Porque às vezes não é você que está fazendo tudo, às vezes você tem 1, 2, 3 obras que estão andando ali ao mesmo tempo. Então, o primeiro passo é saber o que fazer. Segundo passo é supervisionar o que você pediu para alguém fazer por você. Bom, então isso é importante demais da conta, né, Everton? Isso mesmo. Um fato muito importante, né, que o Antônio estava comentando, né? Puxa, passei o pano úmido para remover o pó. Beleza, está certíssimo. Mas vai chegar uma hora que o pano vai se contaminar e você vai estar passando essa contaminação para outras áreas. Então é bom ter sempre um balde de água ao lado, né, para fazer aquela limpeza superficial e ter a certeza que esse substrato esteja completamente limpo, sem pó. E eu vou chamar o Igor para uma coisa legal, Igor, que eu já vi acontecer. Essa eu vou te pegar de surpresa. Né? Às vezes, e acontece isso com vocês também. Às vezes você está lixando e a lixa, ela já acumulou tanto pó nela que ela já está brilhando. Aí ela para de lixar e começa meio que vidrificar a parede, né? E ali é um ponto que solta a bolha também. Como que é isso aí? Isso, na realidade, é que a vida útil da lixa já acabou. Tá? Então, muita atenção na utilização da lixa. A hora que vocês notarem que ela criar bolhas
de fechamento, onde que não aparece mais o abrasivo, ele aparece só nas outras pontas, ou seja, geralmente é feito com a mão o lixamento. Então, aonde tem o maior contato vai ser a maior concentração de resíduos da massa acrílica ou a massa corrida. E esses resíduos, eles vão ficar de uma forma tão junta que vai acabar fazendo a lustração e a contaminação da parede. Isso é importante, né? A gente chama de emplastar também, né? Quando a lixa, ela pega tanto, ela aquece, né? Ela pega tanto resíduo que ela para de perder eficiência, né? E lixamento tem a ver com eficiência de aderência da tinta na parede. Então esse é um ponto também é um detalhe pequeno. Às vezes a gente fica passando a mão na cabeça, fala, nossa, só que a gente lixou, por exemplo, um ambiente inteiro com 2 folhas de lixa, né? E às vezes acontece isso e é importante a gente conhecer esse detalhe. Resumidamente, né? Olha o que um pó faz numa pintura, né? Ou seja, um pouquinho daquele cuidado a mais, como disse todos os meus colegas, cada um dando um apontamento, um mais importante que o outro. Limpa, usa o pano, lava o pano, cuidado com a lixa. Tu olha quanta coisinha gera aquela bolha que quem mostra é a tinta, e não adianta ligar um departamento técnico das empresas, porque as empresas vão responder, desculpe, a bolha se deu por alguma situação que independe da tinta. A tinta só foi o produto que mostrou o problema, ok? Não que as empresas se negam a ajudar vocês, mas tem coisas que não adianta ir lá fazer teste na tinta, trocar o lote, trocar a lata, pura e simplesmente porque o problema vai persistir, tá bom? E aqui a bolha pela presença do pó, que é da massa raspada. Sabe aquela catadinha de massa? Que eu dou uma bem fininha, bem rapidinha, assim, para secar rápido. Quase não precisa nem lixar, porque eu vou fazer com tanto cuidado, com tanto capricho. Sou especialista, já sou pintor, capacitado, treinado, faço parte do movimento. O time todo está sempre fazendo treinamento. O time está ali sempre com lives, com uma série de ações bacanas e tal. Eu vejo um colega atrás do outro fazendo perguntas, entro no Facebook, entro no Instagram, tem um monte de comentários, sugestões, dicas, não sei o que. Então eu já, massa, sou expert. Mas a camada raspada de massa, meus amigos, na repintura, o BO está feito. Porque a massa, a camada tão baixa de massa, faz com que quando eu boto a tinta, ela passa tão rápido na massa, que ela não tem tempo de absorver, que é tão fininha a camada, que ela bate na pintura velha, mesmo que foi preparado, bonitinha, ela bate e volta. No que ela volta, ela faz o quê? No filme da tinta, puf, levanta as bolinhas. E aí você fala, não, mas eu fiz tudo certo, eu lixei, eu tirei o pó com pano úmido, eu vassourei, a tinta tem problema. Aí você fala assim, então, quer trocar? Eu te trago outro lote, enfim, vou levar o técnico aí. Ele vai olhar e falar assim, se você não aumentar a camada, mas se eu aumentar a camada no meu orçamento, eu não contei com quantidade maior, vocês me dão uma lata para fazer o resto? Será que é nessa hora que a gente tem que debater que lá atrás a gente não previsionou bem um trabalho, não cuidou bem desse detalhe? Então, gente, massa raspada, tomem cuidado na repintura, principalmente repintura de tinta acrílica, que o filme já está curado, está duro, mesmo que foi feito tudo que as recomendações prescrevem vocês fizerem, a massa raspada é um problema que pode gerar bolhas, sim. E só tem uma alternativa: raspar e repintar com a camada mais específica. Massa não pode exceder a 3 milímetros, senão ela vai retrair e rachar. Mas menor do que 0,02 milímetros, a coisa vai ficar muito, muito crítica. Tá bom? Rapidamente, só para vocês visualizarem, quem é que não fica lá com a canetinha, um pointerzinho, celular, olha um monte de micro bolinhas. Aí você vai lá, passa a lixinha, dá uma diluída a mais, ou dá a tinta encorpada. Se não é ali, vai aparecer em outro lugar. Ela fica sempre caçando lugarzinho, porque quanto mais água bater e voltar rápido, a bolinha vai levantar. Antônio, aí o Everton, aí surge o desespero, né?
Surge o desespero na obra. O que muitos profissionais fazem? Aplicam um fundo preparador, né, Everton? Exato. Resolveu o problema. E o que acontece? Acaba vitrificando, né? Muitas vezes. Ou a bolha volta tudo, né? Então, aquelas microbolhazinhas com massa, a primeira coisa que resolve é lixar muito bem antes. Então, lixar muito bem antes e aplicar uma camada de massa um pouco mais espessa, em superfícies como o Antônio disse, que é uma superfície com muitas camadas de pintura, muito dura, muito vitrificada, é o que vai salvar vocês de um futuro problema. Então, essa análise prévia é o que faz todo sentido para que você previna esse eventual problema que tem lá na frente, tá? Pegou pintura acetinada, pintura semibrilho, pintura que está com muita casca de laranja, você já vai perceber que lá tem excesso de camada de tinta. Qualquer coisa, pega um estilete e corta bem 45 graus assim a película da tinta, você vai ver quantas camadas de tinta tem lá. Pinturas com 3, 4, 5 camadas de tinta têm absorção muito pequena. Então, qual é o procedimento adequado? Se dá para fazer ou não, é vocês que têm que decidir. Lixar muito bem, né, Igor? Isso é imprescindível. Lixar muito bem, e aí é lixamento de gente séria mesmo, né? Aplicar uma camada de massa um pouquinho mais generosa, para você ter espessura de massa para a tinta grudar em cima e fazer o trabalho correto. E explicar para o teu cliente, tá? Que para deixar a parede lisinha, vai ter que ser desse jeito, certo? Perfeito. E ali tem algumas dicas ali, né? Ó, remover para a solução. É remover todas as partes soltas. Uma das técnicas bastante comuns e práticas é pegar o rolo molhado com água e rolar na parede que estivesse botando tinta. A própria água já vai fazer com que molhe, aonde vocês perceberem que a mata está tão fina, ele vai embolhar por todo. E ali é só meter a espátula, decapar tudo aquilo, e é bem provável que essa umidade toda que ficou retida ali, que ela ficou lá molhando a bolinha, pode levantar esses excessos de camadas que estavam lá atrás. E aí começa a criar aquela capa maior de, nossa, enquanto estava com a tinta velha, isso eu ouvi muito. Enquanto tem uma tinta que nunca deu bolha, foi passar a sua tinta, deu bolha. Qual foi o processo? A camada de massa fina. E na hora que o cara foi espatular, arrancou a massa, arrancou a camada nova, a camada velha e começou aí chegar lá na origem do processo, porque a parede já estava não suportando mais tanta camada. Chega uma hora que é necessário fazer a decapagem, fazer a remoção do excesso de camadas, para deixar a parede voltar a respirar e o sistema de pintura novo ter durabilidade. Dá trabalho? Lógico, dá trabalho. Cobrem por isso. Mostrem para o seu cliente a realidade. Faça o que o Alberto falou agora. Avalie, pega o estilete e mostra. Amigo, olha aqui, ó. Eu vou fazer um cortezinho aqui no canto. Olha quantas vezes já foi pintada a sua parede. É possível que colocar mais uma demão aqui em cima. Não é mais uma, mais 2 ou 3, como acabamento novo. É possível que com excesso aqui possa gerar uma patologia, que visual agora não tenha, mas poderá vir por causa disso. Vamos pensar nessa alternativa de remoção e fazer uma nova pintura? No diálogo, é bem possível que o cliente entenda, respeite vocês como profissional e aceite. Lembre-se, se eu fizer esse novo trabalho, eu vou cobrar por isso, é mais dinheiro no bolso, e mais transparência e mais qualidade no serviço de vocês. Lembre-se, às vezes o cliente precisa de uma obra rápida, precisa de uma obra barata, mas nem sempre é possível. Sejam o que vocês são, profissionais qualificados. Se vocês foram chamados, é porque a pessoa que chamou acredita em vocês. Começa por aí. E por acreditar, passe essa credibilidade com conhecimento. Não tenham vergonha, não tenham medo de falar. Se fizer assim, vai acontecer isso. Se fizer assado, vai acontecer aquilo lá. E se seguir esse processo, poderemos ter melhor eficiência e maior durabilidade. Vai caber a quem decidir ou seu cliente. Ah, ele decidiu pelo não. Ok, é um direito que ele tem. Mas se vier problema, ele não vai reclamar contigo, não vai reclamar com a fábrica. Ele vai falar assim, bem que o rapaz me falou. Honestidade e transparência é tudo. Beleza? Bom, acho que agora aqui eu devolvo a bola para o Alberto,
porque a gente vai entrar num negócio bem interessante aqui, que é a próxima etapa, que interage o nosso bate-papo aqui. Tá bom? Obrigado, gente.